Os 10 lugares mais assombrados do mundo. O número 1 é perturbador. Esqueça os fantasmas de lençol branco e as correntes que se arrastam. A imagem popular de uma assombração é uma ficção infantil, um conto de ninar gótico projetado para nos distrair da verdade muito mais perturbadora. A pergunta que fazemos sobre os lugares mais assombrados do mundo está errada. Não deveríamos perguntar quem assombra este lugar, mas sim, o que aconteceu aqui para quebrar a própria realidade. A verdade polêmica é esta: lugares não são assombrados por espíritos, eles são infectados pelo trauma. Certos locais, devido à intensidade do sofrimento, medo e morte que testemunharam, tornam-se cicatrizes no tecido do espaço-tempo. Funcionam como baterias psíquicas, absorvendo e armazenando a energia residual de emoções extremas, e depois, vazando essa informação para aqueles sensíveis o suficiente para percebê-la. O que se segue não é um ranking de histórias de fantasmas, mas uma contagem regressiva dos 10 locais no planeta onde a realidade está mais danificada, onde o eco do sofrimento humano se recusa a silenciar. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. 10. Castelo de Edimburgo, Escócia. Uma fortaleza milenar que foi palco de incontáveis cercos, batalhas sangrentas, torturas em suas masmorras e prisioneiros deixados para morrer de fome. Séculos de violência e desespero estão impregnados em suas pedras. Visitantes e funcionários relatam uma gama de atividades. O som fantasmagórico de uma gaita de foles vindo de túneis selados, a aparição de um tocador de tambor sem cabeça, a sensação de ser tocado ou empurrado nas masmorras, e sombras que se movem sozinhas. Tentar identificar cada fenômeno como o fantasma do gaiteiro X ou o espírito do prisioneiro X é um erro ingênuo. O Castelo de Edimburgo não é um prédio com múltiplos fantasmas. Ele é um gravador de pedra. As emoções extremas de 1000 anos de história foram impressas no ambiente. Os sons e as sombras não são os mortos se comunicando. São a própria pedra liberando ecos de eventos passados, como um filme defeituoso preso em um loop eterno. 9. Torre de Londres, Inglaterra. Mais do que uma fortaleza, a torre foi a mais infame prisão de luxo e local de execução da realeza britânica. Figuras como Anna Bolena e Catherine Howard foram decapitadas aqui. Os príncipes na torre desapareceram dentro de seus muros. É um lugar saturado com a paranoia, a traição e a angústia da alta política. A aparição mais famosa é a de Anna Bolena, muitas vezes vista sem cabeça, vagando perto do local de sua execução. Sombras, gritos abafados e a sensação de um pavor avassalador são comuns. A assombração da Torre de Londres não é sobre vingança real. É sobre a impressão psíquica da injustiça e do medo extremo. A energia de uma execução, especialmente de alguém que se considerava inocente, é uma força potente. O que as pessoas veem não é Anna Bolena, mas a cicatriz energética deixada por um ato de violência estatal brutal. O local está perpetuamente transmitindo o trauma de seu próprio passado sangrento. 8. Catacumbas de Paris, França. Um ossuário subterrâneo que contém os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas, transferidos de cemitérios superlotados de Paris a partir do final do século XVIII. É um labirinto de túneis forrados com ossos e crânios humanos. Visitantes relatam sentir-se tocados por mãos invisíveis, ouvir sussurros em francês antigo, serem seguidos por sombras e uma sensação esmagadora de claustrofobia e tristeza que vai além do natural. Aqui, o horror não é individual, mas coletivo. Não é um fantasma. É o peso de 6 milhões de vidas interrompidas, concentrado em um único local. A atmosfera opressora não é imaginação. É o resultado da exposição a uma quantidade inimaginável de restos mortais humanos. O ar é denso com a energia da mortalidade. As catacumbas são um monumento à morte, e a assombração é simplesmente a reação natural da psique humana a uma imersão tão profunda na evidência física de nossa própria finitude. 7. Campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, Polônia, o epicentro do Holocausto. Mais de 1 milhão de pessoas, a maioria judeus, foram sistematicamente assassinadas aqui em uma escala industrial de crueldade. Os relatos em Auschwitz raramente são sobre aparições clássicas.
são sobre uma sensação, um silêncio pesado e antinatural. Uma tristeza tão profunda que é fisicamente palpável, a sensação de ser observado por milhares de olhos, e um frio que não tem a ver com a temperatura. Discutir Auschwitz em termos de assombração deve ser feito com extremo respeito. Não se trata de fantasmas. Seria uma trivialização grotesca. No entanto, negar a energia residual deste lugar é uma forma de negação histórica. Auschwitz é a prova definitiva da teoria da cicatriz na realidade. O sofrimento infligido aqui foi tão extremo, tão concentrado, que alterou permanentemente a atmosfera do local. Sentir o pavor em Auschwitz não é uma experiência paranormal. É um ato de empatia humana, sintonizando-se com a maior tragédia da história. O lugar não está assombrado pelos mortos, ele está ferido para sempre. 6. A Ilha das Bonecas, México. A lenda diz que o zelador da ilha, Dom Julián Santana Barrera, encontrou uma menina afogada em um canal e, pouco depois, uma boneca flutuando perto do local. Para honrar seu espírito, ele pendurou a boneca em uma árvore. Ele passou os 50 anos seguintes pendurando centenas de bonecas velhas e mutiladas pela ilha para apaziguar o espírito. Ele mesmo foi encontrado morto, afogado no mesmo local em 2001. Visitantes relatam que os olhos das bonecas o seguem, que ouvem sussurros e risadas de criança na floresta, e que as próprias bonecas movem suas cabeças e braços. Este lugar não é assombrado pelo espírito de uma menina. Ele é assombrado pela obsessão de um homem. A ilha é um santuário para a dor e a culpa de Dom Julián. A energia psíquica que ele derramou naquele local por 5 décadas, focada em um único evento traumático, impregnou o ambiente. As bonecas não são recipientes para um espírito. São totens da obsessão dele. A assombração é o eco de uma mente atormentada, projetado no cenário bizarro que ele mesmo criou. 5. Prisão de Eastern State, Iowa. Uma das primeiras prisões do mundo a instituir o confinamento solitário. Os prisioneiros eram mantidos em isolamento total, com capuzes sobre suas cabeças quando fora de suas celas, para que pudessem contemplar seus crimes em silêncio. A prática levou centenas à loucura. Relatos consistentes falam de vozes desencarnadas, choro e risadas maníacas ecoando nos blocos de celas vazios, e a aparição de figuras sombrias que se esgueiram pelos corredores. A prisão de Eastern State é uma fábrica de angústia. O tipo de assombração aqui é específico. É o som da sanidade se desfazendo. As vozes e os sussurros não são de prisioneiros mortos tentando se comunicar. São a memória auditiva da loucura, gravada nas paredes. O próprio design da prisão, destinado a quebrar a mente humana, foi tão eficaz que o local agora reproduz perpetuamente o som dessa quebra para qualquer um que ouça. 4. Aokigahara, a Floresta do Suicídio, Japão. Uma floresta densa na base do Monte Fuji, conhecida como o segundo local mais popular do mundo para suicídios. Centenas, talvez milhares, de pessoas tiraram suas próprias vidas entre suas árvores. Visitantes relatam que as bússolas e os GPS falham, ouvem gritos e lamentos, e sentem uma tristeza e desespero avassaladores que os impelem a sair, ou, perigosamente, a ficar. Aokigahara é um amplificador de desespero. A energia residual de milhares de atos finais de angústia criou um campo psíquico de depressão. A floresta não convence as pessoas a se matarem. Ela ressoa com a tristeza que elas já carregam, tornando-a insuportável. A falha dos equipamentos eletrônicos pode ser atribuída aos depósitos de ferro magnético no solo vulcânico. Mas a falha da vontade humana de viver dentro da floresta é um fenômeno muito mais sombrio. 3. Ilha de Poveglia, Itália. Uma história em camadas de horror. No século XIV e novamente no século XVII, Poveglia foi usada como uma estação de quarentena e uma vala comum para dezenas de milhares de vítimas da peste negra. No século XX, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha, onde um médico supostamente realizava lobotomias e outros experimentos cruéis antes de se jogar da Torre do Sino. Considerada tão perigosa que o acesso público é proibido, os relatos de pescadores e visitantes ilegais falam de gritos, aparições e uma sensação de maldade pura. Poveglia é terra doente. A própria terra está saturada com a agonia de múltiplas gerações de sofrimento. Não se trata de uma camada de assombração sobre a outra.
Trata-se de uma contaminação psíquica profunda. A energia da morte pela peste, combinada com a energia da tortura mental, criou um ambiente tóxico em um nível fundamental. Poveglia não é um lugar assombrado. É uma ferida aberta na superfície da Terra. 2. Sanatório de Waverly Hills, HEY. Um enorme sanatório construído para tratar pacientes com tuberculose no início do século XX. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram dentro de seus muros, muitas vezes após tratamentos experimentais e dolorosos. Os corpos eram descartados discretamente através de um túnel subterrâneo de 150 metros, o Túnel da Morte. É um dos locais mais investigados do mundo. Relatos incluem sombras se movendo em corredores, incluindo uma famosa sombra pequena apelidada de Timmy, vozes pedindo ajuda, portas batendo e a sensação de ser tocado. Waverly Hills é um epicentro de morte lenta e desesperança. O Túnel da Morte é a chave. Um canal físico que funcionou como uma artéria para o trauma, concentrando a energia da morte e do luto. O local está preso em um loop de sua função original. As vozes e sombras não são pacientes individuais. São a manifestação residual do propósito do prédio: processar a morte em uma escala massiva. O sanatório continua a fazer o que sempre fez. Agora, apenas os pacientes são os ecos do passado. 1. A Casa de Amityville, em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente 6 membros de sua família nesta casa em Amityville, Nova York. Um ano depois, a família Lutz se mudou e fugiu, após apenas 28 dias, alegando uma série de eventos paranormais aterrorizantes, que se tornaram um livro e uma famosa franquia de filmes. Os Lutz relataram enxames de moscas, gosma verde escorrendo das paredes, vozes demoníacas, levitação e a manifestação de uma entidade suína chamada Jodie. Escolher Amityville como número 1 é a afirmação mais polêmica. Por quê? Porque a história dos Lutz é quase certamente um embuste elaborado. Mas isso não importa. A controvérsia sobre a fraude dos Lutz obscurece a verdade fundamental. A casa é um local de trauma extremo por causa dos assassinatos dos DeFeo. O que torna Amityville o local assombrado definitivo é que ele se tornou uma máquina de gerar horror. A energia violenta do assassinato original pode ter imprimido algo no local. Os Lutz, talvez suscetíveis a essa energia ou simplesmente oportunistas, se tornaram o canal para que essa impressão se transformasse em uma narrativa de horror demoníaco. A casa não está assombrada por demônios. Ela está assombrada pela sua própria fama. Ela se tornou um vórtice cultural que atrai e amplifica o medo, provando que um local, uma vez marcado pelo trauma real, pode... Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.